Você já refletiu sobre o significado das orações de Jesus durante sua vida na Terra? Ao examinarmos os evangelhos, notamos que Jesus frequentemente se isolava para orar. Um exemplo disso pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, que relata que, após afastar as multidões, ele subiu à montanha para orar sozinho, e ao cair da tarde, estava ali a sós. Pensar sobre o motivo pelo qual Jesus, sendo Deus, se dedicava à oração, nos leva a uma exploração fascinante das complexidades de sua natureza, simultaneamente divina e humana. É fundamental ter em mente que nossa visão sobre Deus abrange a ideia da Trindade, um único Deus que eternamente se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estamos falando de três deuses diferentes, mas de uma unidade divina, semelhante à água, que pode existir nas formas sólida, líquida e gasosa. No Evangelho de João, Jesus discute sobre o Espírito Santo, uma pessoa única que é enviada pelo Pai para operar em seu nome, destacando os papéis interconectados dentro da Trindade. Com essa informação em mente, surge uma questão ainda mais fascinante. Se Jesus é Deus, qual é a razão para a necessidade de orar? Essa reflexão nos leva ao núcleo da missão de Jesus na Terra. Antes de explorarmos mais a fundo, peço que você clique no botão de curtir e pense em se inscrever no canal. Isso nos ajudará bastante a continuar produzindo vídeos desse tipo. Vamos começar o vídeo. Embora seja completamente Deus, ele escolheu experimentar a humanidade em sua totalidade, incluindo a prática da oração. A Bíblia contém passagens que revelam a singularidade de Jesus. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, lemos que, embora tivesse a forma de Deus, não considerou que a igualdade com Deus era algo a ser retido. Em vez disso, ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo e se tornando semelhante aos seres humanos. E, ao ser encontrado na aparência de homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte essa de cruz. Essas palavras nos proporcionam uma compreensão profunda da dualidade de Jesus. Ele possuía a natureza de Deus, sendo totalmente divino em sua essência. Contudo, simultaneamente se esvaziou, adotando a forma de um servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Isso indica que Jesus viveu a plenitude da experiência humana, compartilhando com a gente todas as alegrias e dificuldades da vida na Terra. Embora tenha assumido a forma humana e se tornado semelhante a nós, ele continuava a ser, ao mesmo tempo, o Deus Todo-Poderoso. Nos evangelhos, observamos Jesus realizando milagres incríveis, demonstrando um poder que só pode ser associado à sua natureza divina. Ele curou enfermos, acalmou tempestades e até trouxe os mortos de volta à vida. Esses feitos extraordinários nos lembram da verdadeira divindade de Jesus. No entanto, também encontramos momentos que revelam sua humanidade. Em João 11:35, lemos um dos versículos mais curtos, mas de grande significado na Bíblia. Jesus chorou. Essas duas palavras refletem a profundidade de suas emoções humanas diante da morte de Lázaro, seu amigo. A singular dualidade de Jesus é fundamental para a nossa compreensão da salvação. Na sua condição humana, Jesus vivenciou todas as tentações e desafios que nós enfrentamos, mas sem pecar. Ele experimentou fome, sede, dor e alegria. Sua genuína humanidade o torna um intercessor cheio de compaixão. Por outro lado, a sua divindade garante a eficácia de sua obra redentora. Apenas o sacrifício de um ser perfeito, totalmente isento de pecado, poderia reconciliar a humanidade com Deus. Assim, na sua dualidade, Jesus se estabelece como mediador ideal entre Deus e os seres humanos. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, versículo 35, está escrito que, antes do amanhecer, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de sua casa e foi a um lugar deserto para orar. Aqui vemos Jesus, o Filho de Deus, procurando um momento de solidão para se conectar com o Pai. Essa procura por momentos de oração destaca a humanidade de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele sentia a necessidade de se retirar, refletir e buscar a orientação divina, da mesma forma que fazemos em nossas próprias orações pessoais. Em Hebreus 4:15, aprendemos que Jesus enfrentou tentações em todas as formas, assim como nós, mas sem cometer pecado. As suas orações servem, portanto, como uma prova concreta dessa verdadeira experiência humana. Ao mesmo tempo, elas também demonstram sua natureza divina. Em João 11:41-42, durante a ressurreição de Lázaro, Jesus diz: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Sei que sempre me ouves. Essas palavras expressam a profunda confiança que Jesus tinha na resposta do Pai às suas orações.
Sua relação íntima com Deus, como parte da Trindade, evidencia o aspecto divino de seu diálogo com o Pai. Para entendermos a Trindade, é essencial reconhecer que existe um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 10:30, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um." Essa conexão profunda entre o Pai e o Filho é fundamental para a compreensão da Trindade. Ao analisarmos as orações de Jesus, podemos perceber a intimidade dessa relação divina. A ação do Espírito Santo também se manifesta nas orações do Senhor. Em João 14, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito Santo, que ficará com os discípulos para sempre. Essa promessa se realiza em Atos 2, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os seguidores de Jesus. As orações de Jesus podem ainda ser vistas como uma maneira de dar continuidade à obra divina, com o Espírito Santo atuando em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. A dualidade de Jesus é fundamental para compreendermos que suas orações não eram apenas rituais formais, mas sim um exemplo de como a humanidade pode se conectar com o divino. No capítulo 6, versículo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus orienta seus discípulos sobre o ato de orar, afirmando: "Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está oculto. E o Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará." Essas palavras expressam a autenticidade e a intimidade que Jesus buscava em seu relacionamento com Deus. Embora fosse Deus em essência, Jesus assumiu a forma humana para nos mostrar como devemos nos portar. A dualidade de Jesus, que é ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano, permitia que suas orações atuassem como um elo entre o divino e o humano. Ao orar ao Pai, ele revela a perfeita submissão e comunhão entre as pessoas da Trindade. Em Mateus 3:16 e 17, durante o batismo de Jesus, vemos o Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Essa cena ilustra a presença ativa de cada pessoa da Trindade. Dessa forma, as orações de Jesus se tornam um vívido retrato da interação amorosa e colaborativa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As orações de Jesus mostram elementos essenciais de sua conexão com Deus, enfatizando a confiança, a aceitação da vontade divina e a missão de redenção que acompanham sua trajetória terrestre. A profunda fé de Jesus em Deus se revela em suas declarações e comportamentos. Mesmo quando enfrenta dificuldades que parecem impossíveis de superar, ele demonstra uma confiança firme na resposta do Pai. Suas orações são caracterizadas pela convicção de que Deus o escuta e atua conforme sua vontade. Ao analisar a oração de Jesus no Jardim do Getsemane, momentos antes de sua prisão, identificamos um ponto decisivo. Ele solicita que o cálice seja afastado, um reflexo de sua humanidade e do desejo natural de evitar o sofrimento iminente. Contudo, ele finaliza com a impactante declaração: "Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua." Esse momento revela sua entrega voluntária à vontade do Pai. Essa entrega não demonstra fraqueza, mas sim uma profunda compreensão da ordem divina e expressa a relação singular entre o Pai e o Filho na Trindade. A dualidade de Jesus, sendo completamente divino e completamente humano, se harmoniza na rendição à vontade do Pai. Esse exemplo é não apenas teológico, mas também prático para os seguidores de Jesus, que aprende a confiar na vontade divina, mesmo quando seus próprios desejos e compreensões podem ser diferentes. A oração de Jesus serve como um modelo de humildade e confiança, encorajando os cristãos a buscarem a vontade de Deus em suas vidas. Jesus também se dirigia a Deus em oração como uma maneira de interceder por seus discípulos e por todos os fiéis, evidenciando a profundidade de seu amor e seu compromisso com a humanidade. No capítulo 17 de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, um instante íntimo e poderoso em que ele pleiteia junto ao Pai. Não se limitando aos presentes naquele momento, Jesus antecipa o futuro, orando por todos que creriam nele. Ele afirma: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra." A profundidade desse ato de intercessão não apenas ilustra a vastidão de seu amor, mas também sua compreensão plena da situação humana. Como intercessor, Jesus reconhece as lutas, desafios e anseios de cada crente ao longo da história. Sua oração transcende o tempo, envolvendo cada um de nós de forma individual. O comprometimento de Jesus como intercessor é mais do que palavras.
Sua oração é uma expressão genuína e fervorosa de seu desejo por nossa proteção, alegria, unidade e pureza. Ele intercede para que vivamos no mundo, mas não sejamos do mundo, garantindo nossa preservação espiritual enquanto enfrentamos as complexidades da vida terrena. Esse papel de intercessor é indissociável de seu amor redentor. Jesus não apenas redimiu a humanidade na cruz, mas continua a interceder por nós diante do Pai. Sua intercessão é um testemunho do seu compromisso constante em nos guiar, proteger e fortalecer espiritualmente. O exemplo de Jesus em relação à oração vai além de ser um simples padrão a ser seguido. É um convite profundo para que cultivemos um relacionamento pessoal com Deus através da oração. Jesus, que é divino, assumiu a humanidade para mostrar a importância de manter uma ligação constante com Deus. Seus momentos de retiro em lugares isolados para orar refletem o desejo de criar um espaço sagrado para se comunicar com o Pai. Ele nos chama a fazer o mesmo, buscando momentos de intimidade com Deus em meio à correria do dia a dia. Assim, ele nos ensina sobre a importância de nossas relações com o Pai Celestial. Jesus enfatiza que o Filho age somente em conformidade com o que observa o Pai fazer. E essa dependência é evidente em suas orações. Ao seguirmos seu exemplo, somos encorajados a reconhecer nossa própria dependência de Deus, buscando orientação, força e sabedoria através da oração. A oração do Pai Nosso, que Jesus compartilhou com os discípulos, não se trata apenas de uma fórmula, mas de um direcionamento para uma oração intensa e completa. Ele nos ensina que orar envolve não somente pedir, mas também adorar a Deus, buscar sua vontade e expressar confiança em sua provisão diária. Espero que tenha apreciado o vídeo. Se puder, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar nos acompanhando. Um abraço e que Deus esteja com vocês.